Boa noite, meu povo desta quaresma. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos, e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. E então eis que disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardei em meu coração vossa lei. Guardem meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciai numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boa noite, meu povo, ao vivo, 9h10 desta terça-feira, dia 25 de março, festa da Anunciação do Senhor. Assim nós começamos, assim nós entregamos, e assim nós queremos, como Nossa Senhora e como Jesus, dizer sim ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É diante de Jesus que colocamos a nossa esperança, o nosso amor, a nossa confiança. É, Senhor, diante de Ti é que colocamos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança e o nosso amor. Neste 18º dia desta Santa Quaresma, Senhor, quantas provações nós temos passado, mas também quanto aprendizado, Senhor. Quanto nós estamos aprendendo a matar em nós o nosso egoísmo para que a sua vontade prevaleça, para que a sua vontade reine em nossa vida. E por mais dolorosa que possa ser,
por mais que possamos até nos entristecer, a sua vontade é sempre bela, é sempre santa, é sempre perfeita. E aquilo que o Senhor faz em nossa vida é sempre o melhor. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós até questionamos, mas a vossa vontade, Senhor, é perfeita. Nos ensina, Senhor, a fazer a vossa vontade com prazer, a nos entregar, Senhor, a Ti, que se entregou a Deus, ao Pai, primeiro por nós. Eis que vem o Senhor com prazer a fazer a vossa vontade, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante da quaresma, diante da penitência, do jejum, da oração, da caridade que nós somos convidados, hoje a cor da liturgia muda, é branco. É uma festa, uma solenidade, a anunciação do Senhor, a encarnação do Verbo de Deus no seio da Virgem Maria, 9 meses antes do Natal. E esta solenidade nos traz um pouco de alegria e de festa no meio deste tempo de penitência, de caridade, de oração. A liturgia de hoje é justamente o salmo que nós cantamos, o Salmo 39, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Na primeira leitura da liturgia de hoje é do livro do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. O salmo nós já cantamos no início deste momento de oração, neste 18º dia desta Santa Quaresma, nesta solenidade da Anunciação do Senhor. Na segunda leitura, é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4 ao 10, que nos diz: Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quisestes nem te agradastes vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje, nesta solenidade da Anunciação do Senhor, é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, na solenidade, na anunciação do Senhor, somos colocados diante de 2 grandes modelos de obediência. Aqui na terra, temos o sim de Nossa Senhora ao convite dos anjos. No alto dos céus,
temos o sim de nosso Senhor à vontade do Pai. Nisto vemos que só há liberdade se há obediência à verdade. A quem nós estamos obedecendo? Onde está a nossa liberdade de filhos de Deus? Só há liberdade se há obediência à verdade. À verdade. Quando nós obedecemos à mentira e às falsidades deste mundo, nós não estamos em liberdade. Ao contrário disso, nós estamos encarcerados, nós estamos presos, verdadeiramente. Quando obedecemos à verdade, nós praticamos a liberdade, dom de Deus, dada a cada um de nós. Nós vemos isso diante destes dois grandes exemplos de obediência. Na terra, com o sim de Nossa Senhora ao convite do anjo, e no alto dos céus, o sim de nosso Senhor à vontade do Pai. A cena da Anunciação nos coloca diante do mistério de uma dupla e amorosa obediência. Enquanto aqui neste mundo, a futura mãe do Redentor pronuncia o seu sim ao convite do anjo, lá nos céus, o Filho de Deus, a ponto de fazer-se homem, diz o seu sim à vontade do Pai, como nos mostra a segunda leitura da liturgia de hoje, quando nos diz, em Hebreus, capítulo 10, versículo 7, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Mãe e filho são aqui apresentados, cada um em sua ordem, como modelos de uma virtude hoje pouco apreciada, mas que pode ser tomada como sinônimo mesmo de santidade. Pois ser santo não é outra coisa, dizia Santa Teresa d'Ávila, senão cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus nos exige a importância e o valor da obediência. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil aceitar a vontade de Deus quando muitas vezes em nossa vida a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, ao nosso querer. Muitas vezes do nosso jeito, do jeito que nós queremos, custe o que custar. Atropelamos a vontade de Deus e queremos que as coisas aconteçam conforme o nosso desejo e a nossa vontade, que se chama não outra coisa a não ser egoísmo. Meu irmão, minha irmã, fazer e aceitar a vontade de Deus exige o grande valor da obediência, de obedecer a Deus e exercer o dom da liberdade. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós verdadeiramente obedecemos à verdade e exercemos a liberdade. A vontade de Deus sempre é bela, sempre é santa, sempre é perfeita. Nem sempre nós a entendemos, nem sempre nós a aceitamos. E o grande desafio para nós, hoje, nessa festa da solenidade, da anunciação do Senhor, é exatamente tomar como exemplo para a nossa vida estes dois sims. O sim aqui na terra, de Nossa Senhora, a proposta do anjo, e o sim incondicional do Filho
ao Pai. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que este dia seja lembrado para nós como o dia da obediência, o dia da liberdade, o dia da verdade. Meu irmão, minha irmã, que nesta quaresma possamos desenvolver este exercício de obediência, que antes de tudo é a genuína liberdade, que só existe quando há respeito à verdade e à reta ordem moral. Dois fatores que nos superam e aos quais, portanto, temos que nos adequar. Temos que permitir que a vontade de Deus aconteça e temos que ser obedientes a esta vontade e deixar que Deus possa agir em nós, transformando este egoísmo que há em nós em obediência plena e total a Deus. E assim, quando nós nos tornamos obedientes a Deus, nós verdadeiramente o adoramos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, sobre todas as coisas. Por mais espontâneos e autênticos que julguemos, nem todos os nossos atos e escolhas representam um exercício legítimo da liberdade humana. Ninguém é livre, por exemplo, se decidiu tornar-se escravo da mentira, escravo do mundo, do poder, do dinheiro. Só é livre quem, sendo sóbrio, generoso, humilde, é capaz de agir para fazer o bem, sem ver ser arrastado a produzir um círculo vicioso os mesmos atos torpes, a repetir quase por automatismo as mesmas condutas que o sufocam e afundam no pecado. Que a solenidade de hoje nos leve finalmente a prestar a Deus a obediência da fé e a dar-nos conta de que só seremos livres e assim capazes de cumprir o fim para o qual fomos chamados, se nos deixarmos vencer pela verdade salvífica de Cristo Jesus. Como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com alegria nesta festa da solenidade. O Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprover. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui
os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar ao Senhor pela origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tivestes na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos as feições de teu Filho, como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. E assim, meu irmão, minha irmã, que possamos ter esta liberdade na obediência à verdade. Na solenidade da Anunciação do Senhor, somos colocados diante desses dois grandes modelos de obediência. Aqui na terra, temos o sim de Nossa Senhora ao convite do anjo, e no alto céus temos o sim de Nosso Senhor à vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso 18º dia do Retiro Quaresmal, nesta terça-feira,
dia 25 de março. Continuamos sobre o estudo da nossa Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. As páginas lamentáveis da história da Igreja. A tristeza e o desânimo são verdadeiros obstáculos na vida espiritual. Tentações frequentemente armadas pelo maligno para roubar a paz dos corações, uma vez que a alegria é verdadeiramente exorcística. Neste 18º dia da Quaresma, meditaremos juntos sobre como podemos vencer a tristeza. Meu irmão, minha irmã, só podemos vencer a tristeza com a força, o consolo e a paz que vem de Deus. Deus dá este prêmio, podemos dizer assim. Não que nós somos merecedores, mas porque Deus é um Deus misericordioso, um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. E nós só podemos vencer a tristeza com a santa alegria que brota do coração de Deus, da paz que vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, que a santa paz de Deus reine na tua vida, reine no teu coração, na tua casa, na tua família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Nesse estudo de hoje, nesse 18º dia, as páginas lamentáveis da história da Igreja. Se considerarmos sem opinião pré-concebida isso que acabamos de dizer, a nossa fé não naufragará por causa das tristes páginas da história da Igreja, que os seus inimigos costumam apontar com ares de maldade triunfante. Quem, por exemplo, ainda não teria ouvido falar dos maus papas? Será verdade que também houve maus papas? E se os houve, qual deve ser sobre isso o nosso juízo? Os católicos chamam ao Papa Santo Padre, e quando falam dele dizem Sua Santidade. Essa expressão magnífica aplica-se por acaso à pessoa ou à dignidade? Queremos dizer por ela que quando alguém vem a ser Papa, já é um santo? Não. O cargo, a dignidade que o reveste é que é santa. E essa dignidade de fato obriga-o a se esforçar para atingir também ele a maior santidade de vida. E vemos na realidade que entre os 266 papas houve 83 santos canonizados, 33 mártires e 7 bem-aventurados. Coisa estranha, há homens que nesta magnífica história de 21 séculos só enxergam os poucos anos ou dezenas de anos cobertos de sombras. O sol também tem manchas, mas haverá alguém que se choque com isso e vire as costas ao sol? E por causa das poucas páginas sombrias e brumosas da história dos papas, havemos de esquecer as numerosas páginas luminosas e edificantes percorrendo o volume todo? Mas, se é certo, e se podemos afirmar com orgulho, que ao maior número dos papas a expressão Santíssimo Padre não se aplica só à dignidade, mas também à sua pessoa. A verdade obriga-nos, todavia, a reconhecer com pesar que, assim como entre os 12 apóstolos houve um Judas, assim também,
entre os 266 papas, houve alguns que não foram dignos do cargo. Por mais penosa que seja esta verificação, não pode, entretanto, abalar a nossa fé. Os papas cujos nomes se ligam tristes recordações estiveram sobretudo em luta uns com os outros, sujeitos à influência de partidos poderosos, e foram levados ao trono papal pela ambição da sua família ou da sua nação. Também houve então maus papas? Infelizmente sim. Daí resulta, por isso, que Cristo não tenha fundado o papado de modo algum. Cristo predisse que o inferno desencadearia todos os ataques contra a Igreja. E poderia ele ter pensado em ataque mais perigoso do que o que atingiria a Igreja em seu chefe? Os maus papas são, pois, também uma prova da origem divina da Igreja. Entretanto, se a religião católica fosse criação humana, então teria sido irremediavelmente arruinada pelos maus papas. Essa ideia abre justamente novos pontos de vistas, que esclarecem ainda mais a questão. Põe em foco o papel da divina providência na Igreja. Quando nosso Senhor Jesus Cristo colocou a sua Igreja no mundo, muniu-se deste viático: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nos lembra o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. E nosso Senhor realmente sempre tem protegido sua Igreja e estado com ela em todas as lutas e provações que ela tem tido de sofrer até hoje. Com que solicitude as providências têm guiado a sua Igreja? Primeiramente, houve 3 séculos de perseguições sangrentas. O seu fim era fazer amadurecer a Igreja de Cristo, visando a dominação espiritual e demonstrar que a verdade não seria vencida por nenhum cruel terror. Logo depois da vitória da verdade, a Igreja pôde empreender uma nova tarefa, a educação dos povos. Mas agora, ao lado do triunfo das forças da verdade, devia tomar lugar a vitória moral da conquista das nações bárbaras, por uma paciência e uma caridade sem exemplo, ou por uma severidade e uma disciplina paternais, ou mesmo pelo brilho das suas pompas exteriores. Quanto se escandalizaria hoje da severidade e das pompas da Igreja na Idade Média? Entretanto, se a Igreja, no interesse da salvação da alma de seus filhos, combateu, fulminou com a excomunhão, puniu os obstinados, só pode escandalizar-se disso quem ainda não viu uma mãe que castiga, os olhos carregados de ameaça de um pai quando educam filhos indisciplinados ou procuram protegê-los nos perigos. Não devemos encarar tudo isso do ponto de vista atual, mas conforme o modo de pensar daquela época. E se os bispos na Idade Média galopavam em bonitos cavalos e desfilavam perante seus súditos, seguidos de uma escolta deslumbrante, se residiam em castelos como príncipes da Igreja, tudo isso, evidentemente, parece-nos atualmente inimaginável. Mas não nos choquemos com que assim fosse outrora. Com efeito, não teria sido possível, com monges andando de pés descalços, conquistar ao Cristo um povo habituado ao esplendor, às pompas exteriores e ao luxo.
Era preciso que houvesse príncipes da igreja cavalgando cavalos revestidos de ouro e prata. E aí está porque, na Idade Média, os bispos andavam a cavalo e eram também ricos senhores. Somente a divina providência bem sabe quando a igreja precisa do poder exterior para realizar sua finalidade, e também quando não precisa. E quando não precisa, e quando é melhor que seja privada disso para a direção das almas, então Deus tem o cuidado de tirar isso das mãos da igreja e de substituí-lo por outra coisa. Para domar os povos bárbaros da Idade Média, a igreja precisava também da força exterior, a temporal. Mas hoje parece que a divina providência quer aproximar a igreja das almas sem o poder político, sem os bens terrenos, fora da influência do Estado, unicamente pela força do amor e da caridade. Seja como for, tudo sucede como a providência o quer. Mas é certo que sejam quais forem as mudanças que o futuro reserve, a humanidade, nas suas instituições políticas e sociais, nunca poderá presidir do amor dos representantes de Cristo, nem da força que prega a fidelidade ao dever e à pureza dos costumes. Enquanto os filhos ainda estão em tenra idade, precisam frequentemente das advertências dos pais e merecem até às vezes sérias punições. É por isso que nos séculos remotos saíam frequentemente dos lábios da igreja palavras de censura. E se isso não bastava, a excomunhão fulminava governantes e povos. Hoje, os povos chegaram à maioridade. A igreja evidentemente não deixa de persistir mãe deles, mas dirige-se a eles como os pais falam a filhos já grandes. Ainda hoje ela lhe faz censuras, quando preciso, não com o tom severo de outra hora, mas com os acentos de um amor inquieto. Ainda hoje vivem entre vós bispos e padres, mas eles não têm mais o direito de viver como senhores, por trás das janelas dos bispados. Eles participam em sua alma dos sofrimentos do corpo e alma dos seus fiéis. Mas assim como Cristo estava com a igreja, quando era cercada desse brilho mundano, desse poder e desse esplendor, estará também com a igreja, se um dia talvez ela for despojada de todo poder e de todo brilho exterior, continuando, porém, a sua santa missão de pregar aos fiéis a doutrina de Cristo. São Pedro, o primeiro Papa, tinha um báculo pastoral de pau. Pio XII, o número 262 entre os papas, tem um báculo de ouro e prata. De que será o do último Papa? Quem poderá dizê-lo? Se nosso Senhor Jesus Cristo viesse atualmente ao Vaticano e ali recebesse as homenagens do Papa, descido do trono e prostrado diante dele no pó, certamente não mudaria nada ao seu poder, nem ao seu campo de atividade, como nada também ao seu ambiente de corte, à sua habitação, aos seus parâmetros de ouro. Com efeito, foi a divina providência quem quis que, durante os 3 primeiros séculos, os papas não estivessem em um trono, mas na prisão, e que dos 32 primeiros papas,
30 morressem mártires. Foi a divina providência quem quis que, na Idade Média, os papas e os bispos estivessem em tronos, cercados de esplendor, para conduzirem o rebanho de Cristo. Mas, do mesmo modo, a divina providência também poderia querer que um dia o vigário de Cristo fosse obrigado a descer de novo à nudez das catacumbas. Não conhecemos o futuro, não sabemos que a providência reserva à igreja. Mas sabemos uma coisa, sabemos que a igreja tem duas faces, humana e divina. Sabemos que a atividade da igreja é composta desses elementos humanos e divinos. E só os que não pensam nisto é que se escandalizam das faltas e das nódoas que se prendem à igreja. Precisamente porque a igreja é composta de homens, sempre penetrarão nela fraquezas humanas. Não nos envergonhemos de reconhecer, como o apóstolo São Tiago, que todos pecamos em muitas coisas. São Tiago, capítulo 3, versículo 2. Não nos envergonhemos de reconhecer que temos nossos defeitos e que pesam sobre nós as imperfeições de milhões e milhões de cristãos há 21 séculos. Mas ao lado das pequenezas humanas, devemos também pensar na grandeza divina, no semblante da igreja. Não devemos ver apenas os traços humanos, mas também os traços divinos, de maneira que é impossível não contatar-nos nisso uma solicitude manifesta da divina providência. Quem olha a igreja sem espírito pré-concebido tem que reconhecer, mesmo por trás das rugas de 21 séculos, como incessantemente o Espírito Santo age sobre ela com uma força que não decresce. Quem vê isso ainda hoje é obrigado a exclamar, como Jacó quando acordou do seu sonho: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Nos lembra o livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 16. É obrigado a dar o testemunho que nosso Senhor deu de si mesmo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Feliz aquele que não se escandalizar de mim. Mateus capítulo 11, versículos 5 e 6. E agora, irmãos, respondei a esta pergunta. Podeis considerar sempre a igreja com o entusiasmo de uma piedade filial? Ou, quando em uma praia ou em um ambiente viciado pela fumaça dos cigarros, caluniam a nossa santa religião, vós juntais facilmente as zombarias e julgais tão mesquinhamente quanto o medíocre de Veneza? Que fazia esse medíocre? Postava-se atônito diante do quadro de um célebre pintor italiano. E quando lhe perguntavam se o quadro lhe agradava, ele respondia dando de ombros: é bonito, é bonito. Mas uma fivela do sapato de um dos personagens não foi pintada no lugar certo. Meus irmãos, a nossa igreja segue o caminho da história há 21 séculos. Este caminho é certamente poerento e pedregoso. Deverei então escandalizar-me de que seus pés também estejam cobertos de pó? Hei de escandalizar-me de que o ideal e a realidade nem sempre se ajustem exatamente, como jamais se ajustam onde quer que intervenha mão humana?
A Igreja tem duas faces. E amo-te, Igreja Católica, minha mãe. Apesar das rugas do teu semblante, amo-te apesar de alguns defeitos da tua vida exterior, porque amo o teu semblante interior, a tua alma, a fonte da vida íntima. Amo a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante deste ensinamento do dia de hoje, deste 18º dia desta Santa Quaresma, também agora, diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos a rezar pela Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, ministros, por todo o clero, por todo o povo, pelo corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, pela esposa de Cristo, a Santa Mãe Igreja. Rezemos pela nossa igreja doméstica, por nossas casas, por nossas famílias, que possam, unidas à Igreja Mãe, sábia, mestra da verdade, caminhar neste mundo rumo ao encontro de Cristo. Peçamos a Deus o dom da fidelidade, da obediência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, nos prostramos diante de Deus e clamamos a Ele a bênção de Pai amoroso, que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e que possamos seguir o exemplo de Maria, de Nossa Senhora, ao convite do anjo, dando seu sim aqui na terra, e o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, à vontade do Pai nos céus, no alto céus, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, de São Gabriel, palavra, força de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, que nos alcance a fidelidade, a paz e a obediência, e que nós possamos encontrar a verdadeira conversão, para que possamos adorar a Deus em nossa vida sobre todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma santa noite, que Deus nos abençoe.